Bom, a denúncia foi aceita pela primeira turma do STF e isso não é novidade para ninguém. Mas já que os ministros citaram tanto a expressão fatos, é com alguns deles que eu vou começar esse vídeo. A Renata Barreto relembrou alguns acontecimentos que eu quero dividir com vocês. Tomem nota. Em 2014 haviam manifestações pelo Fora Dilma por todo o país, todas pacíficas. Mas um grupo estava revoltado com o tamanho das manifestações, com a proporção que aquilo estava tomando. Esses eram os Black Blocs, que chegam em locais de manifestações com a intenção de dispersá-las, soltando rojões, quebrando estabelecimentos, soltando bombas. Santiago Andrade era cinegrafista da Band. Ele foi acertado por um rojão e faleceu. O julgamento dos manifestantes, assassinos de Santiago, de fato só ocorreu em 2023, quase 10 anos após. E durante todo esse tempo, o que ficou mais tempo preso foi 19 meses. Menos do que a Débora. Nesse julgamento, uma pessoa foi absolvida e a outra condenada a 12 anos de prisão em regime fechado. Um cara, por discordância política, ou seja, um ato antidemocrático, tirou a vida de outra pessoa e pegou 12 anos de cadeia. Entenda, a Débora que pichou uma estátua com batom pegou 14 anos. Mas calma que essa história ainda não terminou. A defesa do acusado entrou com vários recursos após a condenação e o réu condenado por assassinato permaneceu em liberdade enquanto os recursos eram julgados. Em 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena do condenado para 4 anos em regime aberto. Tristeza, disse a filha do Santiago. Mas os Black Blocs continuaram atuando e após o impeachment da Dilma, eles ficaram ainda mais frequentes. Em 2016, a BBC fez uma matéria dizendo que a tática do grupo em fugir com facilidade estava desnorteando São Paulo. Ainda em 2016, a Folha fez um editorial dizendo que se a polícia e o governo Temer não soubessem reprimir mais duramente o grupo extremista, os baderneiros iriam tomar o Brasil e o transformar numa Alemanha nazista. Gregório do Vivier respondeu à matéria da Folha com um texto intitulado "Dona Folha, tá difícil te defender", ao qual eu vou abrir aspas para um trecho. Presta bastante atenção no que é dito. Não sei se por ignorância ou cinismo, a senhora, a Folha no caso, ignorou o fato da Alemanha nazista não ter sido criada pelos fanáticos da violência. A Alemanha nazista se consolida quando o Bigodinho culpa os tais baderneiros pelo incêndio do Reichstag e cria um estado de exceção com o objetivo de reprimir o baderneiro. Quando o Reichstag pegou fogo, os jornais pediram medidas de emergência contra os baderneiros em editoriais muito parecidos com o seu, da Folha. O golpe de 64 não foi obra do extremismo, mas daqueles que alegavam querer combatê-lo. Quem instaura a ditadura não são os baderneiros, são os apavorados. Só há golpe quando há medo. Fecha aspas. Mais claro e atual? Impossível. Em 2017, cerca de 45 mil pessoas invadiram a esplanada dos ministérios durante a semana, em horário de funcionamento. E eles quebraram, botaram fogo nos prédios com as pessoas dentro. Todos os prédios da esplanada foram evacuados. Os manifestantes pediam "Fora Temer! Fora Temer!". E ninguém, absolutamente ninguém, foi acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ninguém. Aí, no julgamento, a ministra Carmen Lúcia me apareceu para dar uma super lacrada. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, Então, dona Carmen, desde o dia 8 de janeiro até agora, o único morto foi o Clezão. Ah, e o idoso de 69 anos, condenado a 14 anos de prisão com câncer avançado, teve o seu pedido de prisão domiciliar negado. Já os assassinos do Santiago, então, eles não estão presos. E esse senhor, ao que tudo indica, foi condenado à morte. Após essa reflexão, vamos comentar o julgamento e alguns momentos que eu separei para a gente ver junto e eu emitir meus 2 centavos. Alexandre, em seu momento mais brabo, disse isso aqui. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar
o Poder Judiciário, não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Mas foi o próprio ministro que levou a uma massiva distribuição de fake news e desinformação na internet e na imprensa, enquanto usava uma informação distorcida para atacar ou debochar dos réus que ele julgava. Não, Alexandre, o Trump em nenhum momento elogiou as urnas eletrônicas. Aliás, pelo contrário, o Trump não só apoia o voto com o comprovante de papel, como quer banir as urnas que não possuem o sistema de comprovação de voto lá nos Estados Unidos. O que o Trump disse é que até países como o Brasil e a Índia possuem biometria para cadastro de eleitores e nos Estados Unidos basta apenas uma autodeclaração de cidadania. Na verdade, ele até deu uma zoada na gente. E a mídia gostou tanto da desordem informacional causada pela declaração do Alexandre que o jornal Valor, do Grupo Globo, teve a coragem de fazer essa matéria aqui. Para Bolsonaro, pior do que a unanimidade, só o aval de Trump ao sistema eleitoral do Brasil. Bicho, que coisa deplorável esse jornal. Só que eles podem disparar fake news sem acusação de milícia digital? Tranquilo. Mas enfim, é bom saber que os ministros da Suprema Corte gostam de usar o que o Trump fala como exemplo. Vamos esperar um pouquinho para novos movimentos do Trump para ver se eles vão continuar achando bom citar a referência. Aliás, foi aprovado lá na Credem o convite para que Mike Benz esteja em solo tupiniquense. E veja com seus próprios olhos o que está acontecendo. Pois é. Desfeita essa desordem informacional aí, como eu disse, para surpresa de ninguém, a denúncia do Gonê foi aceita por todo mundo e agora geral é réu. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção no julgamento dessa quarta foi o fato do juiz Alexandre ter usado um vídeo que não estava nos autos do processo para tentar desmontar uma narrativa de que pessoas foram presas com bíblias e batons. Eu já vou falar mais desse vídeo, peraí que agora o ponto é outro. A questão é que, novamente, nós vemos o juiz, não o Ministério Público, produzindo provas que sequer constam nos autos do processo. Só que é mais grave do que parece. Deixa eu detalhar melhor. Na terça-feira, o advogado do general Heleno disse isso aqui. Meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da Ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Essas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não, não, não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreia do processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a esses elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião com todas as vênias da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. O que aconteceu nesse julgamento foi o seguinte: a Polícia Federal escolheu as provas que melhor atenderiam para fazer uma acusação. E aí, os acusados só puderam ter acesso às provas escolhidas pela Polícia Federal. As defesas nem tiveram a oportunidade de procurar nas provas brutas fatos que pudessem impedir seus clientes de virarem réus, porque quem escolheu as provas a serem usadas foi a própria Polícia Federal e a PGR, que são parte da acusação.